Sejam bem-vindos a esta segunda edição das nossas Palavras Apuradas. Conversas sobre o prazer de estar à mesa, onde me encontro, desta vez com a minha convidada de hoje. Nada mais, nada menos que um dos nomes que mais tem marcado a cozinha portuguesa dos últimos anos. Justa Nobre. Justa, muito gosto. Muito obrigado pela sua disponibilidade. É um prazer estar aqui à conversa consigo. Também. Diga-me uma coisa, vamos dar aqui um pequeno passeio pelas suas memórias e por algumas marcas que tem deixado na cozinha portuguesa. Com apenas 21 anos, estava à frente da cozinha de um restaurante, o 33, na Rua Alexandre Herculano, um restaurante que deixou de tal forma marcas que ficava muito próximo do famoso pub, que ainda hoje tem as portas abertas, e que era conhecido como a sala de visitas do Jornal Expresso, ficava a poucos metros do emblemático semanário, e consta que até muitos clientes, entre aspas, fugiam do pub para ir ao 33. Como era essa aventura? Também não podiam comer sempre no mesmo sítio. Claro. E, portanto, sim, tínhamos muito boa clientela dali do Expresso e de todos os empresários ali da zona. Foi um restaurante que, quando abriu, não sabíamos o que é que ia acontecer. E então, em pouco tempo, tínhamos um restaurante cheio de empresários e pessoas de negócios, vinham com convidados, o restaurante era muito bonito. A comida era uma comida boa, uma comida bem portuguesa. Sempre foi assim que eu gostei de cozinhar e, portanto, num instantinho nós fizemos casa. E está com 21 anos à frente de uma aventura dessas? Mas nós com 21 anos fazemos muita coisa porque não pensamos nas consequências e aos 21 anos a gente manda-se para a frente. E foi como aconteceu, deram uma oportunidade e eu lancei-me. Em 1988 abriu o seu próprio restaurante. Sim. Com o seu marido, o Constituinte. Sim. E há um episódio que eu acho absolutamente delicioso, que é quando o seu marido vai ter... O Constituinte ficava perto da Assembleia da República. E então tiveram a ideia de como cativar clientes. Quer-nos contar como foi? Era precisávamos de mais clientes. Naturalmente. Porque aquele restaurante, quando nós ficamos com ele, estava queimado, não tinha ninguém. E um dia o meu marido decidiu ir à Assembleia da República. Claro. Era ali que havia muitos clientes. Parece bem. E o meu marido foi lá falou com um senhor, à segunda tentativa, lá conseguiu falar com o senhor, e o senhor disse: sim senhora, faça-me, o meu marido apresentou o restaurante, claro. Então faça-me não sei quantas cartas, já não me lembro, mas eram bastantes. Creio que eram 250 era uma para cada deputado. Exatamente. E o meu marido fez essas cartas, foi lá entregá-las, o senhor entregou, pôs na secretária de cada deputado, depois devagarinho eles foram indo e foi assim que nós ganhamos aquela clientela política que depois foi connosco quando abrimos o Nobre na ajuda, e muitos deles ainda nos seguem hoje. E somos um restaurante que trabalhamos muito com a classe política, seja qual for a cor. Mas essa ideia e esse arrojo de ir entregar, claro! Não havia redes sociais como agora. Exato. E, portanto, nós tínhamos que cativar clientes, porque aquele restaurante não tinha clientela quando nós ficamos com ele, não tinha ninguém. E, portanto, temos que arranjar clientes. Então, mas está aqui a Assembleia da República que tem tanta gente, então estas pessoas saem para comer. E levá-los até à mesa, porque depois da mesa para a frente eles já estão arrebatados. Claro. É importante é que entrem e que gostem da nossa comida. E pronto, e foi assim que nós começamos a nossa aventura. E gostaram, clientes e não só. Na altura começaram a sair várias críticas, o seu nome começou a ser bastante falado. David Lopes Ramos, o Manuel Luís Goxa, que ainda há pouco... Primeiro foi o Manuel Luís Goxa. Exatamente. O dia que passou por lá e disse: o que é que você está aqui a fazer? Olha, este restaurante é meu, Manuel Luís. É? Então pronto, eu vou escrever. Ele escrevia numa revista, não me lembro qual era. E ele escreveu logo. A seguir, pouco tempo depois, foi o David Lopes Ramos. E depois foi o José Quitério, foi lá comer umas 5 vezes. Na altura, o José Quitério não era conhecido como pessoa. A figura dele não a conhecíamos. Exato. Mas o nome já tinha um peso... O nome tinha um peso, mas um peso brutal. Maneira que, mas, portanto, a figura, a pessoa, ninguém conhecia. O senhor também não se identificava, só para aí à 5ª vez é que ele se identificou. O meu marido ficou assim muito nervoso e mandou-me chamar. Eu disse: não, gostei imenso, e portanto ele fez uma crítica fabulosa a nosso respeito, e foi assim que as pessoas começaram,
sem ser os deputados, os outros começaram a ir. Porque antigamente dava-se muito crédito a um bom crítico gastronómico. As pessoas liam e levavam o recorte do jornal ou da revista e diziam: eu quero este prato e aquele. Os pratos elencados por quem tinha escrito. Por quem tinha estado e por quem tinha comido. E foi fabuloso. Acha que hoje há nomes com essa força na crítica de gastronomia? Eu estou à espera que ainda venha a haver. Nesta altura está assim, como é que é? Acho que está tudo em banho-maria. Há muito crítico. Expressão adequada. Está tudo em banho-maria. Há muito crítico. Muito, demasiado. Nós não precisávamos, porque toda a gente é crítica. Pois. Qualquer pessoa vai para as redes sociais e faz uma crítica, boa ou mau, que lhes apetecer, se gosta ou não gosta. Se gosta ou não gosta, muitas vezes não é da comida. Se gostam ou não gostam de nós, não sei. Agora, eu estou em crer que ainda vamos ter, e tem que haver bons críticos gastronómicos. Porque são importantes também, para o bem e para o mal, mas são importantes. Mas críticos a quem todas as pessoas deem crédito. É capaz de haver aí alguns 2 ou 3, mais ou menos credíveis, mas há demasiada gente, não é críticos, há demasiada gente a falar de gastronomia. E se calhar sem ter conhecimentos aprofundados para isso. Certeza absoluta que muitos não têm conhecimentos. Nós precisamos é de críticos à séria, que possam falar, e como lhe digo, para o bem e para o mal. Porque não tem que se falar só de bem, porque se houver alguma coisa para dizer que não esteja bem, também podem dizer. Agora tem que haver um critério mais credível. Há pessoas que dizem muita coisa, lê-se muita coisa, é impressionante às vezes. Mas pronto, eu não tenho razão de queixa, felizmente. Eu sei disso. Mas às vezes ouço pessoas a queixarem-se. Porque é assim, um crítico é um crítico e tem que saber do que fala. Certo. Agora, as pessoas que escrevem por tudo e por nada, esses não são críticos, mas se calhar em alguns negócios faz moça. Também será um pouco fruto da moda que se foi tornando a cozinha de alguma forma. Os meninos, os jovens, vão a um restaurante qualquer e eles escrevem. Tudo se escreve agora nas redes sociais. Mas pronto, é o que temos. É o que temos. É os tempos. Vamos saborear. A tecnologia tem coisas que são boas e que dá jeito, mas depois, às vezes, naturalmente que também sim. tem o reverso da medalha. Naturalmente que sim. Eu sei que um dia teve de recusar uma mesa ao Mário Soares. Sim, não havia. Quando dizes? Não havia, teve que se recusar. Não, ele entrou, ele estava a começar a ir ao Nobre, e há um dia que ele entra por ali dentro, chefe, somos 4 ou 5, e o meu marido tinha a sala cheia, o bar com pessoas à espera. Sr. Presidente, não tenho mesa, não há problema. Saiu, virou costas, subiu para pôs os dedos à boca, subiu para o motorista. Que imagem incrível! Subiu ao Tavares, o miúdo não tem mesa. Vamos embora. É o Soares. Era mesmo assim. E depois chegou lá embaixo à Dona Alzita, a pessoa que tratava das coisas. Alzita, a partir de agora é melhor marcar sempre mesa. Pronto, passou a marcar mesa. O meu marido foi lá à tarde a desculpar-se, não ter arranjado mesa. Eu disse, não se preocupe. Ele chegou aqui e disse logo, o miúdo não tinha mesa, portanto a partir de agora reserva. Ele era fã da sua comida. Muito fã. Houve um mês que foi lá 20... O meu marido é que estava certo, 26 vezes. Era quase a sala de jantar dele, meu Deus. Portanto, nesse mês ele foi almoçar e jantar alguns dias. Ok. Portanto, dias em que ele fez refeições. Eu ainda fui servir alguns jantares lá embaixo à presidência. Quando ele tinha visitas, ainda cheguei lá e servir alguns jantares e almoços. Quando ele tinha visitas, pronto, que não saíam. Mas pronto, mas ele gostava muito. E aqui também veio muitas vezes. Pouco tempo antes de ele se ausentar da vida pública, tinha estado aqui a comer. E naquela mesa. Lembra-se assim de algum prato que ele gostasse, alguma coisa que ele gostasse? Eu gostava de coisas simples. Ok. Eu gostava muito da sopa de santola, mas depois gostava de iscas. E, aliás, ele fez as pazes com as iscas no nosso restaurante, porque ele estava zangado com as iscas, tinha comido umas iscas há uns tempos atrás, ou quando era mais miúdo e já não gostava, portanto tinha enjoado e quis experimentar outra vez. Portanto passou a pedir muitas vezes. Gostava de filetes, gostava de arroz de tomate, malandrinho e cozidinho, e portanto eu gostava de cozinha portuguesa. Exato. E aquilo que as pessoas dizem que ele era um comilão, não, ele não era um comilão, não era um comilão em quantidade, ele era um comilão em qualidade. Sabia apreciar. Sabia apreciar, mas ele não comia muito.
E pronto, e gostava sempre das nossas recomendações, mas havia pratos que eu não comia, como pato. Pato não comia e pronto, eu gostava de alguns pratos de carne. Okay. Não era um cliente difícil de atender, pelo contrário, era muito fácil de atender. A Justa nasce em Trás-os-Montes e vem para Lisboa com 15 anos. Sim. Tomar conta de uma rapariga da mesma idade. Tinha paralisia cerebral. Exatamente. Sobrinha do escritor Soeiro Pereira Gomes. Exatamente, era aí precisamente que eu queria chegar a dois aspectos através desse episódio que acho de facto muitíssimo interessante e muito rico do ponto de vista humano. Primeiro, a circunstância de uma rapariga de 15 anos estar a tomar conta de outra da mesma idade. Com paralisia cerebral, que não falava. É de facto uma situação... Não falava, mas via, ouvia, só não falava nem controlava o corpo, portanto, os movimentos. Sim. Não controlava. Foi maravilhoso. Foi forte a empatia entre vocês? Muita, aliás, ainda hoje com os irmãos foi com ela, foi com os irmãos, foi com os pais. Portanto, eu era a menina deles. O que a filha não tinha, tinha eu. Portanto, a gargalhada que a filha não dava, dava a eu. Compensava. Andar a correr para casa fora, não corria ela, corria eu. Pronto, criamos uma grande amizade de irmãos mesmo. E depois, quando me vim embora, continuei sempre muito ligada a eles. E depois dos pais morrerem, eu continuei ligada a eles. Ainda 4 dias antes de deixar-me morrer, que ela morreu entre o Natal e o Ano Novo, já depois do Natal. E no Natal tinha lá ido levar a ceia para eles, para ela e para o irmão, para que não lhes faltasse nada. Tinha lá levado uma grande ceia e almoço de Natal, aquilo tudo, e 2 ou 3 dias depois ela morreu. Não estou precisa no dia porque eu sou péssima em datas, mas morreu antes do Ano Novo. Sendo ela sobrinha do Soeiro Pereira Gomes, leu mais tarde as Cesteiras? Eu achei maravilhoso. Pois imagino. Achei maravilhoso. Leu com outros olhos, de certeza. Claro que sim. Claro que sim. Eu lembrei-me disso também porque, como muitos certamente se recordarão, a dedicatória dos Soeiros é aos filhos dos homens que nunca foram meninos. É verdade, é verdade. Isto visto por uma mulher que começou a trabalhar aos 15 anos não deixa de ser curioso. Sabe que a mim não fez diferença começar a trabalhar aos 15 anos. Nós aos 15 anos já éramos adultos. É. Não é o mesmo que agora. Aos 15 anos, os meus netos, eu ainda tenho medo que eles atravessem a rua. Percebe? Não é bem isso, mas é quase. Portanto, estamos sempre preocupados. Os tempos são outros. Eu aos 15 anos já era adulta, já sabia o que queria, ou pelo menos sabia o que não queria. E portanto, não foi assim tão difícil, mas continuar. Era na mesma uma menina, só que foi uma menina protegida lá em casa. Portanto, não levei aquele abanão que faz de nós amargos ou não sei o que, não, porque eu estava bem, estava protegida. E estava de bem com a vida? Sempre fui uma menina bem com a vida. Eu sou uma pessoa, mas desde sempre. Mesmo quando as coisas não estão bem, eu resolvo depressa o assunto e que não presta, a gente põe para o lado e continuo bem com a vida. É uma pessoa de cortar a direita? Sempre. Eu nunca me esqueço dos cheiros e dos aromas de Trás-os-Montes. Faço questão e tenho orgulho que a minha cozinha tenha um toque transmontano, sendo que alguns pratos são, na totalidade, pratos da região. Nasceu na aldeia de Valdeprados, como já se disse, em Macete de Cavaleiros. Essa origem ainda hoje está bem presente na sua comida, na sua cozinha? Sim, está na pele, está nos sentimentos, está naquilo que fazemos. Sim, e faço questão disso. Eu não quero afastar das minhas origens nunca, por razão nenhuma. Fui lá feliz, então trouxe boas memórias, portanto se trouxe boas memórias é para continuar. Não tenho nada para afastar, pelo contrário. Eu levo lá o meu filho, passava lá as férias com os meus pais e os meus netos vão para lá comigo. Passar pelo menos 8 ou 10 E os elementos da comida transmontana, da cozinha transmontana, continuam bem presentes nas suas criações, naquilo que faz? É assim, eu faço cozinha portuguesa, com mais acentuada a cozinha transmontana, mas é porque às vezes assim calha, porque eu não me importo fazer um prato da Madeira, um prato do Algarve, do Alentejo, portanto eu faço cozinha portuguesa, mas sim, há uma afinidade. Assim, há um bocadinho mais de afinidade com Trás-os-Montes. Eu, quando comecei a preparar esta conversa e a ler coisas sobre si, imediatamente encontrei várias alusões a 2 produtos da região de Trás-os-Montes: o botelo
e as casulas, que agora, curiosamente, estão a voltar a ser falados de alguma forma. Sim. E que são nomes que hoje estão amplamente associados à Justa Nobre, que é mesmo embaixadora do Botelho e das Casulas. Antes de mais, explicar-nos o que é isto do Botelho e das Casulas. O Botelho é um enchido. Antigamente, todas as pessoas matavam o seu porco em casa, Claro, na Berna. Era muitas vezes a parte do sustento, era o sustento durante o ano. Até porque do porco aproveita-se tudo. Exatamente. Era o sustento das famílias durante o ano. Quem tinha possibilidades matava 2 porcos, quem não tinha matava 1. Quando se faz os enchidos, as linguiças, os salpicões, aquilo tudo, há sempre uns bocadinhos de carne menos nobres, e cartilagens, e um bocadinho de ossinhos, não sei o quê, e então aquilo temperava-se na mesma e fazia-se um enchido, que era na tripa grossa, que era o Botelho. E esse enchido era característico era normal comer-se no dia de Carnaval. No dia de Carnaval era típico comer 2 enchidos, o Botelho, ou então o Botelho e o azedo. Então, 2 enchidos fazem parte das festas de Carnaval, das festas de Intrudo. E entretanto, as nossas mães, as nossas avós já quase não fazem fumeiro, porque algumas delas já não existem, e estava-se a perder um pouquinho isso, porque as pessoas já não estavam para estar a fazer grande fumeiro. E o Presidente da Câmara de Bragança, Dr. Hernani Dias, lembrou-se de recuperar essa tradição do Botelho. E portanto que criou uma confraria, que é a Confraria do Botelho e das Casulas, e convidou-me a mim para ser embaixadora. Então, durante bastantes anos, até agora, antes da pandemia, todos os anos, perto da altura do Carnaval, ele fazia sempre um jantar aqui no restaurante, que eu convidava uns colegas meus, e ele trazia os convidados dele, e convidava-se a imprensa, que era oferecer aquele jantar de Botelho e de Casulas para as pessoas conhecerem. Agora com a pandemia que a gente deixou de fazer. E as casulas são? Online. As casulas é a vagem de feijão verde, mas seca. Ok. Deveria ser uma variedade de feijão verde, que entretanto já é quase qualquer feijão verde, porque há uma variedade que eu não me lembro qual é, quase não tinha fios, e é uma variedade de feijão verde, que se apanha na altura, não é? No verão, e depois tira-se-lhe os biquinhos, tira-se-lhe os fios e põe-se a secar. Depois no inverno hidratam-se, portanto põe-se de molho e cozem-se. Normalmente devem-se cozer sempre com uma peça de carne de porco, ou com um pé de porco, ou com orelha, ou com costela, qualquer coisa. E o Botelho, eu gosto de o cozer à parte. Ok. Porque como é um enchido de fumeiro, sempre há um bocadinho de gosto a fumo. Portanto o Botelho coça à parte, pois é para cortar com as mãos, é para escachar. Portanto, não dá para cortar à faca, porque não é um enchido uniforme. Ok. Tem ossinhos, tem cartilagens, tem não sei o quê. E então come-se as casulas cozidas, portanto com um bocadinho mais de carne de porco, e uma batatinha, uma cebolinha, e mais do Botelho, e rega-se com azeite. Pronto. É o nosso cozido transmontano da altura do Carnaval. Acha que de alguma forma este interesse generalizado pela cozinha pode ajudar a trazer de volta alguns alimentos e alguns pratos mais esquecidos? Claro que sim. Claro que sim. Porque olha, uma altura que só criava-se coisas e conceitos daqui, conceitos dali, e já não conceitos e experiências, não é? Isso, muitas São 2 palavras que entraram. É isso, muitas experiências, muitas coisas. Portanto, já foi tudo experimentado, já foi quase tudo. Portanto, isto é como a moda da roupa, tudo é cíclico. Exato. E a cozinha também. Exato. As pessoas agora estão a descobrir a comida dos avós que era boa. Não precisamos de empratar da mesma maneira, nem de servi-la da mesma maneira. Exato. Damos-lhe uma roupagem nova, damos-lhe um outro aspecto, mas o sabor está lá. E se nós formos, se nos lembrarmos desses sabores, quem se lembra, quem sabe, quem conhece esses sabores, sabe que eram sabores maravilhosos. Era comida que nos enchia a alma. Portanto, hoje podemos continuar a fazê-la, mas pronto, mais bem empratada, mais bem servida, com um ar assim mais fino, vá lá. Porque as nossas travessas de comida eram assim era um bocadinho de encher o olho. Exato. A travessa muito cheia, com muita comida, e tinha outro problema. A comida dos nossos avós tinha muita gordura e talvez um pouco de sal a mais. Continuamos a ter sal a mais. Não temos sal a mais, já não temos tanto. Nem pensar. Já estamos a cozinhar, pelo menos a maior parte das pessoas já estão a cozinhar com menos sal. A gordura, estamos a tirar um pouco, mas até se compreende porque é que eles punham tanta gordura e sal na comida.
porque eles iam para o campo. Exato. E eles O trabalho braçal era outra coisa. O trabalho braçal era outra Sim, coisa. sim, Eles sim. precisavam de comida que lhes desse força e energia. E a gordura e o sal era uma coisa que dava alguma força e energia, porque Sim. aquilo ia tudo... Era consumido Ia depois, tudo ser exatamente. consumido em 2 horas de trabalho braçal no campo, ou a cavar, ou a apanhar azeitona, ou fosse o que fosse. E agora, hoje em dia, eles também já têm o trabalho mais facilitado. Já não se vai de rua para o campo, já se vai de trator. O esforço exigido é Não, completamente já diferente. completamente diferente de hoje. E eu vejo que lá, por exemplo, eu vou à aldeia e a minha família já cozinha com menos sal também. Mesmo o fumeiro já não tem, ainda tem sal, porque o sal também é um conservante. É bom para conservar o fumeiro. Também não se pode tirar, senão ele perdeu a graça e não será a mesma Aliás, a coisa. grande utilização do sal tem a ver com o tempo em que não havia frigorífico. Claro, para conservar os presuntos, a carne de porco. Nós íamos à salgadeira buscar carne de porco. De maneira que, como já não há tanta necessidade e já há frigoríficos, já há tudo, as pessoas não precisam fazer tanta força, já têm mais cuidado com o sal também. Porque realmente o sal não é saudável. Isso nem nunca foi, não é? Mas pronto. Levámos foi algum tempo a perceber isso também. É, A verdade é nós essa. somos teimosos. É verdade. Às vezes não queremos, quando uma coisa nos é agradável ao paladar, quando nós gostamos muito de uma coisa, custa-nos muito a reconhecer que nos está a fazer mal. E muitas vezes trocamos o mal que faz pelo bem que sabe. Isso é a nossa desculpa. Exatamente. Isso é sempre a nossa desculpa. Exato, somos todos seres humanos. É verdade. Há pouco falou aí no José Quitério, e eu tinha trazido precisamente este livro do José Quitério, Escritores à Mesa e Outros Artistas, e a dada altura, precisamente relacionado com Trás-os-Montes, diz ele, e do Aquilino Ribeiro, a que propósito lembrar aqui alguns aspectos da gastronomia na sua obra, na de Aquilino, portanto. É que pode dizer-se que quase não há livro onde Mestre Aquilino não se detenha, raramente sem volúpia, na enumeração de comida, da simples merenda ao ágape requintado, no discorrer sobre receitas culinárias, na evocação de sítios de boa comezaina, no rememorar de petisqueiras tradicionais ou rituais, nas meras, enfim, alusões alimentares, ao retratar suas personagens no ato de comer e de beber. Homem de carne e de sentido, como Camões, seu biografado, e parente na grandeza, ávido de todas as formas de vida, natural é que não se desdenhe uma das mais decisivas e saborosas componentes vitais. Esta relação entre a gastronomia e os escritores clássicos é algo que se foi perdendo também um pouco. Nós olhamos para o Essa, olhamos para o Camilo, olhamos para o Aquilino Todos e todos fazem falavam longas descrições das refeições, dos pratos, dos alimentos. O estar à mesa tinha outro peso. Pois hoje em dia o Francisco José Viegas, nos livros dele, nos É romances verdade. dele, ele ainda fala na mesa. Aprendeu com os grandes mestres. Claro, Exatamente, claro. O Francisco exatamente. José Viegas é transmontano, é um Eu homem, sei. é um homem que gosta de mesa e ele ainda põe isso nos livros dele, muitas vezes. Eu já há muito tempo que não tenho lido, que não leio livros dele, mas li alguns deles e lá vinha também sempre a mesa. Não, é importante a mesa faz parte de nós, faz parte do nosso dia-a-dia, Sem dúvida. faz parte das tertúlias familiares. E isso antigamente era muito importante, estava muito presente em nós, nós precisávamos do conforto. E é um da ritual tão família. português, não é? O estar à mesa. Claro que sim, importante. Não, é? É Não há melhor forma de conhecer uma pessoa do que partilhar uma refeição com ela. E no meio da família sentir bem, a conversar. Eu lembro-me já mais tarde, quando ia de férias à aldeia com o meu marido, e a minha mãe, num dos domingos, que convidava sempre o resto da família para fazer uma refeição, convidava os irmãos, os pais, os meus avós, não sei o quê, ou até mesmo em casa da minha avó, e nós comíamos e ficávamos ali toda a tarde na Claro, conversa. à mesa. À mesa, sempre à Está a mesa. expressão, à mesa. No inverno comíamos à lareira e continuávamos ali, até ir para a cama, os nossos serões. Depois de jantarmos, no inverno, depois de jantarmos, a minha mãe assava umas castanhas. Continuávamos a comer, percebe? Era importante. O comer é mais do que a comida, não é? Comer é um prazer ínfimo. É mais que a comida, porque mexe-nos com os sentimentos. E depois a comida não nos aconchega só o estômago, Claro. nos aconchega a alma. Sem dúvida. E, portanto, tudo o que está bom em nós, quando estamos a comer e quando estamos Por a isso comer se uma diz que comida, cozinhar para alguém é um ato de amor, não é? eu costumo dizer isso, Sim, 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 cozinhar é um ato de amor, não pode ser só uma profissão.
é só uma profissão, é uma profissão difícil de aguentar. Agora, se sentimos, não custa nada. Temos estado aqui a falar muito de Trás-os-Montes, da comida transmontana, mas já fez aí uma rápida alusão a um dos seus pratos mais emblemáticos, que é a sopa de santola. Como é que surgiu a sopa de santola? Quando estava ainda no 33 e a casa começa a encher-se de empresários e pessoas com poder de compra, porque naquele tempo, quando se abria um restaurante, e mesmo ainda hoje, não sabemos que a clientela vai. Quando a gente sentiu que tínhamos clientela com um certo poder de compra, e eu gosto de fazer sopa, sempre gostei de fazer sopa, na altura usava-se muito a sopa de marisco. Mas eu não gostava da sopa de marisco. Creme de marisco. Aquele creme de marisco, que era feito com farinha queimada, e eu não achava piada aquilo, porque aquilo havia em todo lado, em todos os restaurantes, caros, baratos, cervejarias. Havia aquele creme de marisco que a mim não me dizia nada. Lembro-me bem de uma cervejaria na Barros Queiroz, um dia que os meus pais comeram creme de marisco. Comeram creme, mas havia em todo lado. Tinha essa memória perfeita. E depois vinha com os cubinhos de pão torrado ou frito e em cima. Era ótimo. Os corrutam à moda do possível, então. E eu não queria fazer, queria ter uma sopa de marisco, mas não queria ter uma sopa. Queria ter uma sopa diferente, uma sopa assim um bocadinho, que saísse um bocadinho do normal. Pronto, e um dia vou ao mercado e começo a olhar para as coisas, olhei para umas santolas e disse, olha, isto era bom para fazer uma sopa. Pronto, comprei umas santolas, experimentei uma sopa, achei que a sopa que era requintada, que era boa, portanto não levou farinha queimada, Certo. trigo, já estava quase numa bisque, assim, já um bocadinho de nata, já não sei o quê, fiz assim uma coisa, assim um bocadinho... Puxei um bocadinho a uma sopa francesa, mas tudo de minha autoria. Sim. Pronto, e deu resultado e ainda hoje não posso ir da carne. Não, é de facto um dos seus pratos emblemáticos, sem dúvida alguma. Em várias etapas do seu percurso chegou a ter mais do que um restaurante a funcionar. Na Ajuda, na Expo, no Parque das Nações. Sim, primeiro tivemos o Constituinte, moço. Depois, em 90, tivemos o Nobre da Ajuda. Em 98 fomos para a Expo. Exato. Tivemos lá 2 restaurantes. Foi Depois, um a partir sucesso na altura. sim. Depois, a partir daí, abriu-se mais restaurantes. Tivemos vários. Mas o que eu lhe queria perguntar é, como é gerir mais do que uma carta ao mesmo tempo? Ou seja, as cartas não podem ser iguais. Não é. Muito bem. Como é que se faz esse trabalho? Eu tinha chefes de cozinha e, de vez em quando, vá, meninos, vamos fazer carta. Vá, sugestões. Dá uma sugestão de um prato ou de outro, mas eu já sei o que quero. Entretanto, é fácil aplicar algumas sugestões deles àquilo que a gente já quer. E a gente diz, pronto, queremos 8 ou 10 pratos de carne, 8 ou 10 pratos de peixe, isto e aquilo. Vá, dê sugestões. Pronto, porque é assim, um restaurante não se faz com uma pessoa, faz-se uma equipa. Exato. E os cozinheiros têm que estar presentes e têm que mostrar um pouco daquilo que eles sabem fazer, do valor deles. Não é agora o chefe vai para uma casa e o patrão ou o chefe, pronto, faz isto. Não, as pessoas também não dá gosto nenhum, eles também têm que participar. Portanto, eu sempre deixei os meus chefes participarem nas emendas. Mas havia só a preocupação de haver pratos diferentes em cada um dos restaurantes. Sim, cada chefe estava em sua casa, Certo, portanto, cada casa, meninos, vamos fazer a nossa emenda daqui, agora vou ter com os outros, vamos fazer a emenda daqui. Porque cada um tinha as suas características como cozinheiro e tinha as suas tendências e depois, com a minha ajuda, criávamos as cartas. Pelo que sei, passava tardes inteiras a experimentar receitas antes de as passar ao papel, não é? Sim. Mesmo as deles, quando eram os meus pratos, eu ia experimentá-los. Está aqui, meninos. É assim. E as deles, os pratos que, quando eu aceitava os pratos deles sem mexer, então vá, fazes para eu e o meu marido experimentarmos. Nós experimentávamos, eles faziam um peixe, uma carne, o que fosse, e nós experimentávamos e sim, está perfeito, ou então trocas este ingrediente por aquele, ou este acompanhamento por aquele, fica melhor. Explicava porquê. Pronto. E ficávamos todos contentes, todos de acordo, não havia problema nenhum. E eles faziam a comida deles. De vez em quando, meninos, quando é que há pratos novos? Às vezes eu perguntava, ninguém tem um pratinho novo? Ir variando. Logicamente, ninguém tem um pratinho novo. Eu hoje quero jantar, vou jantar com o meu marido, temos 2 convidados e quero comida nova, tu. Portanto, hoje és tu que fazes o nosso jantar. Então o que é que quer? Já sabes o que é que não gostamos. Exato. Portanto, faz-nos, surpreende-nos. Exato, muito bem. Tem que se incentivar as pessoas a surpreender. E foi sempre isso que eu fiz. Eu fazia isso com os meus clientes. Porque às vezes os meus clientes, mesmo no Nobre, que era um dele, comecei mesmo a ir aliás, eu comecei ainda no Iate Ben, a ir à mesa, a perceber o que é que os clientes queriam. Mas no Nobre,
Aquilo era uma família, os nossos clientes eram, quase que éramos todos família. E eles, às vezes, o nobre ia recomendar e o cliente dizia assim, não, eu não quero que tu me recomendes, quero que eu recomenda justa. E eu ia lá, sou doutor, sou engenheiro, o que é que lhe apetece? Não sei, justa, surpreenda-me. E eu quero carne ou peixe? Não sei, surpreenda-me. Pronto, a carne é sempre mais difícil de fazer, demora mais tempo, é mais moroso, não sei que seja um bife, uma coisa assim no género, e não era isso que eu ia dar ao cliente. Pronto, então, eu surpreendo. Muitas vezes ia à montra buscar o lagostins, ou uma lagostinha, ou camarões tigres, que na altura tínhamos facilidade em arranjar coisas de muito boa qualidade, ou umas vieiras que vinham de Setúbal, aquelas coisas boas. Pegava no peixe, ia para a cozinha e as minhas chefes de cozinha, a Ana e a Zéza, a minha irmã e a Zéza, justo para que é isto? Ainda não sei. Ainda não sei. Pronto, eles iam andando com as outras mesas, eu ia olhar, abria o frigorífico, ia tirando umas coisas e tal, e o prato nascia. Pronto. E nascia para essa mesa. E eu ia lá, então, como é que está? Isto está maravilhoso. Pronto, então vá. O meu marido já sabe, mais um prato para a carta. Portanto, eram muitas vezes os clientes, que eram eles que me incentivavam a criar, e eram eles os que experimentavam o prato. Pronto, depois ficava para a carta. É engraçado porque eu agora estava a ouvir lá contar essa parte, digamos assim, e de repente estava nessa parte do surpreenda-nos, do está bom, do gostei, e estava a ver completamente a justa nobre do Masterchef. Como é que foi ir parar a essa experiência? Foi muito giro, foi muito giro. Foi muito giro, não enganávamos ninguém, não usamos nenhum concorrente só porque era engraçado ou não sei o quê. Fizemos um trabalho muito bem feito. Todos os concorrentes que tinham valor e mérito desse-lhe, os que tinham menos. Claro, é como tudo na vida. É como tudo na vida, só podia ganhar uma pessoa. Acho que ganhou a melhor concorrente que lá tivemos. Tivemos essa sorte. Gostou da experiência? Gostei muito. E nada, gostei muito, muito. Reconheceu-se nos medos daquela gente? Gente mais nova, gente a querer experimentar? Não, nem sequer pensei muito nisso. Sabe? Mas agora, a posteriori? Agora, a posterior, sim. Porque realmente as pessoas o quererem fazer, Claro. É impressionante. O peso da responsabilidade? O peso da responsabilidade e do valor. Porque eu costumo dizer, eu nunca entraria como concorrente numa experiência destas. Eu como concorrente não entrava. Portanto, eu respeito muito o esforço deles. Quem se atreve a isso, não é? Não é? Precisa de alguma coragem. Entrar agora, outra vez no Masterchef, entrar no Hell's Kitchen, é preciso uma certa coragem que eu não tinha. Muito bem. Diz uma coisa muito bonita. Sinto-me também um pouco lisboeta. Sim. Lisboa, que é uma cidade que se foi construindo ao longo de muitas décadas, com gente que veio de vários pontos do país, e hoje continua, e hoje, de outra forma, continua a ser uma confluência de sentires, de culturas. O que é que tudo isso significa para a restauração em Lisboa? Toda essa mistura contínua de que há muito tempo não nos livramos, para o bem e para o mal? É bom porque assim pode haver muito mais variedade de restaurantes e tipos de cozinha, e assim há clientes para todos e as pessoas podem todas ganhar a sua vida. E há uns que querem comida italiana, têm, há outros que querem francesa, têm, outros. Portanto, há uma diversidade enorme de clientes, há uma diversidade enorme de restaurantes, e depois é assim, cada um faz o serviço que quer fazer e como quer fazer. Ou criam aqueles conceitos que às vezes alguns também não são coisa nenhuma, ou só duram uns tempos porque não têm consistência. Voltamos à história dos conceitos e das experiências, não é? E depois já há os restaurantes que têm uma linha, no meu caso, criei a minha linha de cozinha, e esses são os clássicos, são os que se mantêm, e há clientes para todos. Claro. Portanto, agora é preciso que haja, já que há pessoas com todos os gostos e pessoas de todos os lados, portanto é preciso que eles também tenham onde escolherem para poderem comer. Portanto, não me afeta nada que haja, até é bom, quanto mais pessoas houverem melhor. Por exemplo, olha, os brasileiros adoram vir aqui. Portanto, há determinados estrangeiros que adoram vir a este restaurante. E depois há os com mais dinheiro, com menos dinheiro, portanto tem que haver pratos menos a 7 euros, tem que haver menos a 30 e 40 e 50 euros. Tem que haver tudo isso, tudo é claro, importante. E essa variedade temos todos a ganhar com isso. Isso faz falta numa cidade como Lisboa ou qualquer outra cidade. Com o peso que já tem. Claro. Dizem também, as pessoas querem novidades todos os dias. E as pessoas já ouviram falar de qualquer coisa do tempo dos avós. Já ouviram falar de qualquer coisa do tempo da mãe. E não há presente nem futuro sem passado.
Nós precisamos das coisas que se faziam antigamente, mas em tudo. Nós precisamos das lembranças, mesmo das lembranças gustativas. É tão importante. Essas são tão importantes. Enquanto cliente, a Justa Nobre gosta de ir mais a restaurantes tradicionais, gosta de se atrever, passa a expressão, em coisas novas. Como é que funciona? Gosto de tudo. E sempre que eu posso, e não me atrevo mais porque o meu marido é mais clássico. E, portanto, acabamos por comer em mais restaurantes tradicionais, porque senão eu ia a todas. E gosto de experimentar tudo. Gosto de experimentar, eu gosto de conhecer. Sou cozinheira, gosto de conhecer sabores, gosto de descobrir sabores e, portanto, eu gosto de experimentar cozinhas de todo lado. E integra algumas das coisas que vai descobrindo, até em gastronomias de outros países, de outros quadrantes. Sim, se houver uma especiaria, uma coisa... Olha, exato. Olha que espetáculo! Olha Nunca tinha pensado que pode-se fazer isto com o limão. Olha isto, olha este, que bem que fica naquele meu prato, num prato que eu vou criar. Claro que sim, isto é como a moda, é tudo esse... Tudo tem que andar, percebe? Nós não podemos ficar estagnados só às nossas coisas de trás dos montes de Lisboa. Eu sou uma cozinheira de cozinha portuguesa e gosto de usar tudo, desde que seja possível, tudo de produtos portugueses. Mas de vez em quando tenho necessidade, o que não tenho cá, de ir buscar fora, o menos possível. Mas principalmente ingredientes, matéria-prima, base, carne, peixe, isso tudo. Se eu puder, e os legumes, se eu puder, é só nosso. E temos tão boa carne e tão bom preço. E temos e eu procuro. Não há desculpa. E temos e eu procuro e tenho. Mas agora há certos condimentos, certos pormenores, certas coisas que a gente traz de fora quando viaja e que sentir. No fundo nós já temos cá tudo também, não é? Às vezes aquela mistura que nós comemos em qualquer lado, da canela com... É que dizemos, nunca tinha pensado nisto. Nunca tinha pensado nisto. Exatamente. São os reflexos da tal Lisboa cosmopolita. E de nós viajarmos também. Neste caso é a viagem vir ter connosco. Viajamos depois à mesa. A viagem vem connosco, nós quando viajamos trazemos coisas. Claro. Sabe, é isso tudo. O mundo é assim. Já não estamos parados no mesmo sítio. Exato. Já não estamos parados no mesmo sítio, nem podemos estar agarrados às nossas convicções que aquilo que é nosso é que é bom. Aquilo que é nosso é muito bom, mas lá fora também há coisas boas, ou pelo menos podemos trazer ideias boas, que aplicando aos nossos produtos, fazemos coisas espetaculares. E assim evolui a própria gastronomia. Logicamente. Exatamente. Mesmo para terminar a nossa conversa, da forma como decorreu esta conversa, estamos aqui a meio da tarde, o que é que me aconselhava para jantar? Hoje, olha, ao almoço tivemos cabritinho frito, que vem de Mirandela, com migas de espargos. Acabou. Mas para a noite, se gostar de carne, uma perninha de cabrito à transmontana, que vem de lá, de Mirandela, da Ancra. Ancra não é Ancra, é... Vem de Trás-os-Montes. Vem de Mirandela, lá da Ancra. Muito bem. E todos os dias temos a perninha de cabrito, assada, que vem de lá maravilhosos, isto gostando de carne. Gostando de peixe. Para começar, sempre a sopa de Santolo. A não ser que não possa comer marisco. Incontornável. E para peixe? Temos vários. Olha, eu tenho uma emenda tão grande, sabe que eu tenho imensa dificuldade em recomendar uma refeição a alguém. Não gosto de recomendar. Okay. Não gosto, porque, não sei, é assim, perguntam-me assim, mas isso é bom? Sim, mas é assim, para mim é bom, eu pus os pratos na carta, criei estas receitas porque eu gosto, porque acho que são boas, porque senão não teria aqui. E depois precisamos... Eu só já recomendo a clientes que já os conheço há muito tempo e que já sei o gosto deles. Claro. E aí de vez em quando, doutor, não vai comer isto, vai comer aquilo. Aos outros o melhor é virem várias vezes e experimentarem várias coisas. Não, é virem as primeiras vezes, eles escolherem, para a gente perceber do que é que eles gostam, e depois a partir daí fica cliente da casa e a gente começa a conhecer os gostos deles. Portanto, não é fácil a gente recomendar um prato ao cliente. Principalmente os clientes que ainda não vêm há muito tempo ao restaurante. Ficamos com esta nota de quem sabe. Justa, muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez. Foi um gosto estar aqui à conversa. Quanto a nós, terminamos assim esta segunda edição das nossas Palavras Apuradas, conversas sobre o prazer da mesa. Até à próxima e até lá já sabem. Bom apetite.